Pessoal da segunda série, vamos começar aqui, né, a correção das atividades do nosso pós-médio de biologia, da aula de 17/4, né? Antes de começar, quero agradecer a todos pela dedicação na realização dos exercícios e quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês, tá? Lembrando que essa aula, né, de pós-médio do dia 17 de abril de 2020, ela trata sobre métodos contraceptivos, tá bom? Lembrando que eu mandei para vocês na lista um texto base, o link da videoaula, né, que todo mundo assistiu a videoaula, leu o texto, resolveu os exercícios. Agora vamos fazer aqui a nossa correção. Da UFSCar de 2015, que ela fala o seguinte: algumas mulheres que não desejam ter uma nova gestação, pois ainda estão em fase de amamentação, utilizam a mini pílula anticoncepcional como método contraceptivo. Todas as mini pílulas de uma cartela são compostas com a mesma concentração do hormônio progesterona. Os médicos geralmente indicam às mulheres a ingestão de uma pílula por vez, diariamente, e preferencialmente no mesmo horário, cuja finalidade é... Então, beleza, tivemos aqui um texto base falando sobre a pílula anticoncepcional, né? Agora aqui nós temos 5 alternativas, tá? Nós temos que encontrar aqui a alternativa correta, né? Só que para isso, vamos relembrar aqui o conteúdo, vamos relembrar aqui como é que funciona a pílula anticoncepcional, beleza? A pílula anticoncepcional é um método hormonal. E não existe só a pílula, existe um adesivo anticoncepcional e existe uma injeção anticoncepcional. Como que a pílula, o adesivo e a injeção funcionam? Lembrando que esses métodos são métodos hormonais. Como assim? A pílula anticoncepcional, ela é composta, né, ela é formada pelo hormônio sexual feminino. Né? Ela é formada por progesterona e ela é formada por estrógeno, tá? Quando você ingere essa pílula, você literalmente engana o seu organismo. Por quê? Ao ingerir a pílula, né, você vai ter aí uma variação na concentração hormonal de progesterona na corrente sanguínea. Ou seja, quando você toma a pílula de progesterona, o seu corpo entende que você produziu a progesterona e vai lá e não produz mais. Só que a quantidade de progesterona presente na pílula ela é muito pequena. Logo, ela é insuficiente para fazer com que você ovule. Ou seja, a função dos hormônios sexuais, a função do estrógeno e a função da progesterona é promover a ovulação, a produção e a liberação dos óvulos. Então, quando você ingere a pílula, o seu corpo entende que você produziu o hormônio para que o óvulo seja produzido e liberado. Só que a quantidade de hormônio presente na pílula é muito pequena, então engana o cérebro, tá? Como assim? Vamos ver aqui? Olha só, pílula anticoncepcional. É uma droga, tá? Vou colocar um laser aqui. É uma droga que aumenta os níveis dos hormônios estrógeno e progesterona no organismo, ou seja, faz com que esses níveis eles variem. Só que essa variação não é suficiente para a ovulação. Então, é uma droga que aumenta os níveis dos hormônios estrógeno e progesterona no organismo feminino. Com isso, com o aumento do estrógeno e da progesterona, os hormônios, que é o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante, os quais promovem o amadurecimento e a liberação dos óvulos, não são produzidos. Se esses dois hormônios não são produzidos, o óvulo também não é liberado. Tá bom? Quando é que se toma a pílula? Geralmente, a maioria das pílulas anticoncepcionais, elas são tomadas no 5º dia após a menstruação, tá? A cartelinha geralmente vem com 21 comprimidos. Você tem que tomar um por dia, geralmente no mesmo horário, né? Após o término da pílula, os níveis de progesterona caem e ocorre a menstruação, tá bom? Qual é a eficácia dessa pílula? 98%. Porque, como eu disse para vocês em sala de aula, nenhum método é 100%, tá? Então, vamos lá? Por que que os médicos indicam às mulheres essa injeção da pílula uma vez por dia, de preferência no mesmo horário? Para quê?
é para manter constante a concentração de progesterona? Não, né? A gente acabou de ver que a pílula promove a alteração na concentração desse hormônio. Então, não é a letra A, tá? Então, vou colocar uma canetinha aqui pra gente. A letra A está falsa. Letra B. Variar a concentração de progesterona, o que promove a ovulação. Esse promove aqui destruiu a questão, porque a variação na concentração de progesterona não promove a ovulação, e sim inibe a ovulação. Então, a letra B também está falsa. Letra C. Variar a concentração de progesterona, o que inibe a ovulação. Achamos a nossa resposta, tá? Então, aqui está a nossa resposta correta, é a letra C. Por que a D está errada, professora? Ó, manter constante. A pílula não mantém constante a concentração de progesterona. A pílula faz variar a concentração. E letra E, manter constante a concentração de progesterona. O que inibe não é constante, galera, é variar. Então, número 1, resposta, letra C. Vamos aqui agora para a próxima questão. Número 2. Dentre os métodos contraceptivos que atuam impedindo que os gametas masculinos e femininos se encontrem, estão... Galera, olha só. Existem 3 grupos de métodos contraceptivos. Os hormonais, os de barreira, tá? E os cirúrgicos definitivos. O hormonal é igual nós acabamos de ver sobre a pílula anticoncepcional, o adesivo anticoncepcional, tá? Que é um método, né, que atua aí impedindo aí a concepção através de alterações hormonais no nosso organismo. Método de barreira é o método que impede que o espermatozoide chegue até o óvulo. E os métodos cirúrgicos, que seria a vasectomia e a laqueadura, né, que são aí irreversíveis, certo? Então, olha só, de novo. Vamos aqui novamente para a nossa pergunta. Dentre os métodos contraceptivos que atuam impedindo, que impedem, que é um método de barreira, impedem que o gameta masculino chegue ao feminino, estão. Vamos lá. Letra A. Pílula anticoncepcional e vasectomia. Anticoncepcional, a pílula, não é um método de barreira, não é um método que impede, ele é um método hormonal, beleza? Então, ó, a pílula anticoncepcional não é um método, então aqui está errado. Letra B. Diafragma e o dispositivo intrauterino DIU. O diafragma é um método de barreira, impede que o espermatozoide chegue até o óvulo. Porém, o DIU, o dispositivo intrauterino, é um método hormonal, tá? C. Camisinha masculina e diafragma. A camisinha impede que o espermatozoide chegue até o óvulo. E o diafragma também impede que o espermatozoide chegue até o óvulo. Então, aqui nós temos como resposta a letra C. Letra D, anticoncepcional é o hormonal. O DIU também não é um método de barreira. E letra E, pílula do dia seguinte também é hormonal, tá? Então, a número 2, a resposta para a número 2 é letra C. Quais os métodos que impedem que o gameta masculino se encontre com o feminino? Camisinha e diafragma. Vamos ver um pouquinho mais sobre esses métodos. Aqui vamos falar, né, especificamente sobre todos os métodos contraceptivos que a gente já viu em sala, vocês viram no vídeo e leram no texto. Vamos aqui, preservativo masculino, também chamado de camisinha. Existe a camisinha masculina e a camisinha feminina. O que é? É um protetor de látex, né? No caso, a camisinha masculina. Protetor de látex que envolve o pênis, impede que o espermatozoide atinja o interior da vagina durante o ato sexual. Possui bastante eficiência e é o único método contraceptivo que ainda previne as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Camisinha masculina
né? Aqui uma camisinha feminina, e aqui, ó, a comparação entre a camisinha feminina e a camisinha masculina. Aqui, ó, isso é um diafragma, tá? Um diafragma é uma espécie de anel de silicone, ó, parece uma conchinha, galera, de silicone, que é introduzido no interior da vagina e tampa o colo do útero, ou seja, ele tampa a entrada do útero. Se o diafragma tampa a entrada do útero, ele não permite que o espermatozoide entre no útero, então não vai ocorrer a fecundação. O que é o diafragma? É um dispositivo de borracha que é colocado no colo do útero para impedir a passagem dos espermatozoides, né? Geralmente ele é utilizado com uma pomada, um gel espermicida, né, que elimina os espermatozoides, aumentando sua eficácia. Qual é a vantagem desse método? O diafragma ele tem uma validade de aproximadamente 3 anos, então ele é utilizado, lavado, higienizado e guardado, tá? Para ser reutilizado. Então, é introduzido no interior da vagina e ele cobre a entrada do útero, impedindo que o espermatozoide entre, certo? Agora que a gente já viu direitinho, vamos voltar, ó. Então, métodos que impedem. A gente já viu. A pílula, não, ela não impede, ela não é de barreira, ela é hormonal. A vasectomia impede? Impede, mas a pílula não impede. O diafragma impede? Sim. O DIU? Não. A camisinha impede? Impede. O diafragma impede? Sim. Então, novamente aqui, questão 2, resposta letra C. Questão 3, vamos aqui para a terceira questão, tá? A laqueadura é uma cirurgia que consiste na interrupção da continuidade das tubas uterinas. Tal método é considerado contraceptivo por quê? Letra A. Inibe a liberação de hormônios que atuam na gravidez. Letra B. Impede que o embrião chegue ao útero. Letra C. Inibe a liberação do ovócito. Ovócito é óvulo, tá, galera? Inibe a implantação do embrião no útero. Letra E. Impede que os espermatozoides atinjam um ovócito. Lembrando que sempre que aparecer a palavra ovócito, está se relacionando ao óvulo. Antes de responder essa questão, vamos relembrar aqui algumas coisinhas. Olha só. Laqueadura é um método contraceptivo e é um método definitivo porque ele é um método cirúrgico, tá? Vamos só relembrar as estruturas do órgão sexual feminino? Então, aqui a gente tem o canal vaginal, aqui nós temos o colo do útero, aqui é o endométrio, que é a parte interna do útero, e essas ramificações laterais aqui, ó, são as tubas uterinas. Aqui são os ovários, certo? Então, o que acontece? O ovário, essa estrutura aqui, produz o óvulo. O óvulo, ele sai do ovário e se aloja na tuba uterina e lá fica, né, esperando o espermatozoide para a fecundação, certo? Lembrando que o espermatozoide é liberado aqui, no canal vaginal, tá? Espera só um minutinho, vamos embora apagar isso aqui para poder mostrar novamente. Então, olha só. Então, tá aqui o óvulo, certo? O espermatozoide, ele vai entrar aqui, vai percorrer todo o útero, vai passar pela tuba uterina para chegar no óvulo, ok? Quando uma mulher faz uma laqueadura, se vocês olharem aqui, ó, a laqueadura é uma secção, é um corte, uma interrupção da tuba uterina, tá? Então, vem aqui, ó, e corta as duas tubas uterinas, certo? Como está nessa figura aqui, ó. Se cortou a tuba uterina, o óvulo foi produzido aqui, ele vem e se aloja aqui na tuba. O espermatozoide que está vindo aqui, quando ele chegar aqui, vai ter um vão. Ele não vai conseguir passar. Se ele não passar, ele não encontra o óvulo ou o ovócito, tá? Então, a laqueadura consiste numa cirurgia que promove a secção. O que é secção? Corte ou interrupção
das tubas uterinas. Logo, os óvulos produzidos não conseguem chegar até o útero, nem o espermatozoide chega até esse óvulo, beleza? Agora, respondendo essa questão. Antes de responder a questão, vamos falar sobre a vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia masculina. A laqueadura é uma cirurgia realizada em mulheres. A vasectomia é uma cirurgia realizada em homens. Lembrando que são métodos cirúrgicos considerados irreversíveis, tá? O que é a vasectomia? É uma cirurgia que promove a secção, interrupção dos ductos deferentes. O que é um ducto deferente? Olha só, vamos olhar aqui. Aqui nós temos testículo, aqui nós temos epidídimo. Isso aqui é o canal deferente, tá? O espermatozoide, ele é produzido no testículo, passa para o epidídimo, onde ele é armazenado até seu amadurecimento. Do epidídimo, ele vai para o ducto deferente até a uretra, onde ele é liberado durante a ejaculação. Porém, se houver aqui um corte no ducto deferente, esse espermatozoide que foi produzido pelo testículo não vai conseguir chegar até a uretra, tá? Então, a vasectomia é uma cirurgia que promove a secção dos ductos, impedindo o espermatozoide chegar até a uretra. Gente, detalhe, vasectomia não causa impotência. O indivíduo continua a ejacular, porém ele passa a ejacular sem espermatozoide, tá? Essa figura aqui tá melhor, ó. Então, aqui a gente tem o indivíduo não vasectomizado. Aqui a gente tem o indivíduo vasectomizado. Pode ver, o espermatozoide é produzido aqui, vem para o epidídimo, do epidídimo vem para o ducto deferente, pega aqui para poder vir para a uretra e ser liberado. Com a vasectomia, esse espermatozoide produzido aqui, que veio para o epidídimo, quando chega aqui no ducto deferente, se o ducto está interrompido, ele não passa. Se ele não passa, não tem como ele vir para a uretra, ok? Então, agora a gente vai novamente para a nossa questão. A laqueadura é uma cirurgia que consiste na interrupção da continuidade das tubas uterinas. Tal método é contraceptivo por quê? Inibe a liberação de hormônios. A algum momento a gente viu falando sobre laqueadura inibir liberação de hormônios? Não. A laqueadura impede que o espermatozoide chegue até o óvulo, beleza? Então, letra B. Impede que o embrião chegue ao útero? Em momento algum a gente falou sobre isso, tá? Letra C. Inibe a liberação do ovócito na tuba? Não, não inibe que o óvulo seja liberado para a tuba uterina. A laqueadura impede que o espermatozoide chegue até o óvulo. Então, inibe a implantação do embrião no útero? Também não, tá? Sobrou a letra E. A laqueadura impede que os espermatozoides atinjam o ovócito. Lembrando que ovócito é a mesma coisa que óvulo, tá? Ok? Bom, com isso aqui nós terminamos a nossa aula, tá? Espero que todos tenham acertado aí as questões, estavam bem simples. A gente teve essa aula em sala, vocês tiveram acesso à videoaula, vocês tiveram acesso ao texto base, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.